A paz do Senhor Jesus, tudo bem com você, querido professor, querida professora, papai e mamãe que está aqui comigo para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. E hoje já estamos entrando na lição de número 6. Estamos aqui aprendendo mais um pouquinho. Meu Jesus é poderoso. Então vamos pegar a nossa maleta e vamos viajar para mais uma linda história que o Senhor Jesus tem para nos ensinar nesse dia. E qual será o título da nossa história de hoje? A lição de número 6 diz assim: Jesus tem poder sobre a morte. A vida e a morte está nas mãos do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então creia, a tua necessidade, entregue tão somente nas mãos dele. Não compartilhe em rede social, não fique falando para pessoas que você não confie. Peça para pessoas que você confie, que elas possam te ajudar em oração, mas entregue o seu problema nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de você. Essa história se encontra no livro de João, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 44. E o objetivo desta aula? Que as crianças creiam que Jesus pode fazer o impossível e sempre age no tempo certo. Ponto central: Jesus não tarda, ele sempre age no momento certo. Às vezes nós achamos que está demorando tanto para o Senhor vir nos socorrer, mas a hora ainda não chegou. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, tão somente espere mais um pouquinho, só mais um pouquinho, porque se você desistir, a bênção pode estar tão próxima e você vai perder. Mas não, tenha fé, espere mais um pouco, que no momento certo a bênção vai vir, você vai sair vitorioso, você vai se alegrar ainda mais, porque Jesus cuidou da sua necessidade. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e falar com o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, aquele que pode resolver os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas necessidades. Então feche seus olhos e ore comigo. Pai, neste momento, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Pai, juntos nós estamos mais uma vez para adorar, para exaltar o teu nome, porque somente o Senhor é digno e merecedor de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Pai, neste momento nós estamos aqui colocando em tuas mãos as minhas necessidades. Os teus filhos estão colocando nas tuas mãos as necessidades deles. Pai, cuide, guarda, livra de todo perigo, de todo mal. Traga cura, traga restauração, traga salvação. Senhor, a necessidade dos teus filhos, venha entrar com providência e nos ajude, porque às vezes achamos que está demorando. Então nos dê força para aguentar até o dia em que nós recebermos as nossas bênçãos e usufruirmos e agradecermos, porque o Senhor é quem cuida de nós, das nossas necessidades. Agora eu te peço, se faça presente na nossa aula, que esta aula entre como um bálsamo no coração dos teus filhos e no coração das nossas crianças. Perdoe os meus pecados, minhas falhas, e me ajude a permanecer cada dia mais firme na tua presença. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Então abre o seu coração, abre aí a sua mente, abre os teus olhos espirituais para que você possa receber mais uma porção do nosso Deus neste dia. E aqui a nossa memória em ação. Nós vamos aqui viajar pelo livro de João, no capítulo 11 e no versículo 40, que diz assim, olha, João, capítulo 11, versículo 40. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu vou ler mais uma vez aqui, ó. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então, o Senhor está fazendo uma pergunta naquela ocasião. Agora, essa pergunta ela pode ser feita para mim e para você também. Né? Jesus está dizendo na sua palavra que ela é viva, é eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma e ela traz cura, ela traz confiança. Eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Eu não te disse que se você cresce, você veria, né, a glória de Deus? Então o Senhor Jesus, ele estava dizendo naquele momento, mas se você ler, a palavra está falando com você. Então ele faz essa pergunta para nós. Eu não te disse em todos os momentos, em todas as dificuldades, que eu estaria com você? Então somente creia em mim, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então o Senhor, ele está cuidando de nós. E o nosso versículo de hoje está aqui, olha, eu fiz um túmulo, né, um sepulcro, que era o que era usado antigamente, e eu fiz aqui na porta do túmulo, eu fiz a frase que seria Jesus perguntando, né, ali para as pessoas naquela ocasião. E aqui dentro, olha aqui, ó, quando abre o sepulcro, está aqui então o nosso endereço do nosso versículo, João capítulo 11, versículo 40. E nós iremos fazer aqui, talvez não dê para eu fazer a dinâmica aqui, mas você pode colocar essas tirinhas que está aqui dentro do sepulcro, é tudo embaralhada, né? Você lê na Bíblia, pede para que eles leiam na Bíblia deles, você lê com eles na lição, então isso já vai reforçando, né, o que está dizendo o nosso versículo, e depois você coloca embaralhado, e aí eles vão falando, não, esse é o primeiro, esse é o segundo, e no final você pode fazer a dinâmica com o versículo novamente com eles. Aqui eu pus na ordem, eu coloquei na ordem para ficar mais fácil para nós falarmos. Olha aqui, ó. Não te hei dito, né? Não te hei dito, olha aqui, ó, que se creres, aí você pode ir colocando embaralhado aqui, ó. Verás a glória de Deus. E aí aqui dentro está escrito João capítulo 11, versículo 40. Então vamos falar aqui o nosso versículo? Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor para vocês. Vamos lá? Eu vou ler aqui na lição uma vez e depois a gente lê junto aqui. Vamos, 1, 2, 3, memória em ação. 1, 2, 3, memória em ação. Disse-lhe Jesus. Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Muito bem, vamos ler aqui no nosso versículo agora juntos aqui, olha. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Vamos lá? Começa aqui, lendo aqui na porta do nosso sepulcro, ó. 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Vamos mais uma vez? Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. Então, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso versículo. Né? Não dá para fazer muito a dinâmica da memorização, porque senão o vídeo fica muito extenso. E eu trago aqui algumas sugestões para você de como que você pode, olha, né, fazer o seu versículo. E você pode deixar ele aqui dentro, né, bem guardadinho, bonitinho, para que você possa usar em outras aulas também, tá? Todos esses versículos que eu faço, eu guardo junto com a pastinha,
Porque quando eu for ministrar, que repetir a lição, já tem o versículo pronto lá. Não preciso fazer novamente, né? Então, é uma forma de você economizar e ter sempre um material bonito para que você possa levar para as suas crianças. Bem? Então, vamos fechar aqui novamente o nosso passaporte. E agora, eu quero cantar um cântico aqui que fala sobre o amor do nosso Deus. Porque é isso que vai falar nesse dia. O quanto Jesus, ele amava essa família, o quanto Jesus nos ama, a ponto de ter morrido ali na cruz do Calvário, por mim e por você. Vamos cantar esse cântico aqui, ó, que diz assim, ó. Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Castigo muito duro, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou o laço e me soltou. Desejo amá-lo sempre, 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 andar bem perto dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Amém? Então depois, se você quiser aprender melhor esse cântico, né, volte aí o vídeo, escreva este versículo, ele é um cântico da PEC, né? Então você pode ou adquirir esse bloco de cântico, que tem vários cânticos maravilhosos, ou você pode anotar aí e fazer em cartaz, para que você possa também ter um cântico para sempre estar trabalhando com as crianças e também aprender para louvar com os seus pequeninos. Amém? Então hoje, na nossa lição de hoje, vai falar sobre uma família, né? Nós iremos viajar aqui pela palavra do Senhor na casa de uma família que Jesus amava muito essa família. Jesus, sempre que ele ia para aquela cidade, Jesus ia na casa dessa linda família que ele amava. Sim, esta família é a família de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram muito amigos de Jesus. E sempre quando Jesus vinha para a região da cidade de Betânia, Jesus passeava ali na casa de Marta, Maria e Lázaro, e ali ele comia com ele, talvez ele descansasse um pouco, né? Mas Jesus, ele sempre teve muito prazer em estar na casa desses amigos, que a Bíblia diz que ele amava muito. Olha só que gostoso, a Bíblia deixou registrado que ele amava muito a família de Marta, Maria e Lázaro. Assim como você tem os seus melhores amigos, eu tenho os meus melhores amigos, Jesus também. A Bíblia deixou registrado que ele tinha esta família como amigos amados e que sempre Jesus podia, estava ali na casa deles, cuidando dessa família. Mas sabe o que aconteceu ali na casa dessa família? Teve um dia que Lázaro, o irmão de Marta e Maria, aquele que a Bíblia diz que Jesus amava tanto, ele ficou doente. Você já teve alguém doente dentro da sua casa? É muito triste, não é verdade? Porque as pessoas ficam ali acamadas, não quer comer, não quer beber, não quer se levantar, e às vezes está com febre, às vezes está com dor. Nós ficamos muito preocupados. E por nós amarmos tanto, nós também sentimos as suas dores, né? Ficamos tristes juntos com aquela situação. E foi assim que aconteceu na casa de Marta, Maria e Lázaro.
a tristeza entrou porque o seu irmão estava doente. E Jesus não estava ali na cidade de Betânia. Jesus estava em outra cidade, anunciando o reino de Deus, ajudando outras pessoas. Então Marta e Maria chamou uma pessoa para que ele pudesse ir até onde o Senhor Jesus estava, porque Jesus não estava ali perto. Então, quando aquela pessoa foi, o que acontecia naquela época? Eles não tinham carro, não tinha, né, um meio de transporte a não ser por animais ou correndo, na verdade. Então ele foi até onde o Senhor Jesus estava. E ele, chegando até onde o Senhor Jesus estava, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, Marta e Maria mandou que eu viesse aqui para dizer para o Senhor que aquele a quem tu amas está enfermo. Então, quando Jesus recebeu essa notícia, por mais que Jesus já soubesse dessa notícia, porque Jesus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ele sabe todas as coisas, mas ele quer que nós possamos ir ao seu encontro, né, através das nossas orações, através dos nossos pensamentos. Se nós não podemos dobrar os nossos joelhos, mas nós podemos falar com o nosso Deus em pensamento, porque ele nos ouve. Então, ele quer que nós clamemos a ele. E aquelas mulheres mandou que fossem ali avisar Jesus, porque elas estavam pedindo, implorando que Jesus viesse curar o seu irmão. E Jesus ainda, quando recebeu essa notícia, Jesus ainda ficou ali naquela cidade onde ele estava por 2 dias, anunciando o reino de Deus, curando as pessoas que também estavam precisando dele ali naquele momento, porque por mais que a gente ache que Jesus se esqueceu, porque já tinha se passado 2 dias e Jesus não chegava, né? Olha como está demorando. O controle nunca vai sair das mãos do nosso Deus. O controle total está nas mãos dele. Ele sabe o momento certo que ele precisa chegar. E quando ele chegar naquele momento, será o momento exato. Ele não tardou, ele não demorou, ele não se esqueceu, mas ele chegou na hora certa, no momento certo, para trazer a bênção que você precisa. E Jesus ficou ali por 2 dias, até que chegou o momento de ele dizer para os seus discípulos que eles iriam voltar para a cidade de Betânia, porque Lázaro estava dormindo. Então os discípulos olhou assim para Jesus e disse assim: mas Senhor, se ele está dormindo, ele vai acordar. Aí Jesus então olhou para os seus discípulos e disse assim: Lázaro está morto e eu preciso ir até lá, porque essa morte não é para a tristeza da família, não é para a tristeza de ninguém, mas é para que todos quantos estiverem ali vejam a glória de Deus através do seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os discípulos falaram assim: mas Senhor, nós iremos voltar para lá, acabamos de sair da cidade de Betânia e as pessoas queriam machucar o Senhor, matar o Senhor. Jesus disse: nós precisamos voltar, porque eu preciso despertar o meu amigo Lázaro. Então os discípulos junto com Jesus, né? Jesus, ele não foi correndo, ele foi no seu tempo, porque ele sabia a hora exata que ele tinha que chegar ali. E quando juntos ali com os seus discípulos, ele estava se aproximando da cidade de Betânia, a Bíblia diz que Marta, ela não esperou quando ela soube que Jesus está chegando. Alguém foi lá e disse: Marta, Jesus está chegando até vocês. Ele está se aproximando da cidade de Betânia. Marta saiu correndo e foi até o encontro de Jesus. E ela disse assim para o Senhor Jesus: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor Jesus disse assim: Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. O seu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: sim, Senhor, eu creio, porque
tudo aquilo que o Senhor pedia ao Pai, ele vai conceder para o Senhor. Marta acreditava no poder de Jesus. Marta acreditava que Jesus ele tem poder nos céus e na terra. Mas naquele momento, o seu coração estava triste. O seu coração estava muito triste porque o seu irmão tinha morrido, né? Quando ela mandou chamar Jesus, ele estava doente. Mas agora que Jesus chegou, ele estava morto. Então, o que aconteceu? Jesus falou vendo a tristeza de Marta, Jesus então mandou chamar Maria. E quando foram chamar Maria, Maria saiu correndo e foi, acredito que deu aquele abraço tão gostoso em Jesus e disse assim: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor Jesus disse para ela: aonde colocaram Lázaro? Então, Jesus sabia, né? Nós sabemos que Jesus sabia de todas as coisas, mas Jesus, ele quer que nós conversamos com ele. Então, elas levaram Jesus até aonde Lázaro tinha sido sepultado. E ali, quando chegou ali naquele sepulcro, tinha mais pessoas que estavam ali, os amigos, que estavam ali tristes, chorando. E a Bíblia diz que Jesus, ele sentiu a dor do coração das suas irmãs, né, que estava tão triste por tudo aquilo que estava acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus chorou ali junto com elas. Olha só que amor tão grande. Jesus, ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele estava sentindo a dor daquela família e ele chorou. Então Jesus, olhando ali para aquele sepulcro, né, porque aquele túmulo que não é que nem nós temos hoje, que é uma pedra bem gigante, uma caverna, né, e uma pedra colocada na frente, Jesus mandou: retirem a pedra. E ali, então, quando ele mandou retirar a pedra, Marta novamente disse assim: não, Senhor, já faz 4 dias que Lázaro está morto, o corpo já está fedendo, já está cheirando mal. Então o Senhor Jesus, mais uma vez, ele disse assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Jesus, então, olhando para aquele sepulcro, Jesus levantou as suas mãos e disse: Pai, eu estou aqui te pedindo que o Senhor me ouça e atenda tudo aquilo que eu for fazer, para que todos que estão aqui saibam que o Senhor me ouve e que o Senhor opera maravilhas através da minha vida. Então o Senhor Jesus não chegou de repente e já foi atirando a pedra, não. O Senhor Jesus consultou ali o Pai, pediu a ajuda do Pai, porque o nosso Deus, ele ouve a mim, ouve a você. Ele ouviu o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele foi Deus aqui na terra, ele foi homem, e hoje ele é Deus eterno lá no céu. Glória seja dada ao seu nome. Então Jesus, quando ele levantou as suas mãos ao céu, que ele mandou que retirasse ali, né, aquela pedra. Deixa eu só pôr essa figura aqui. Que ele mandou que retirasse aquela pedra. E quando ele mandou que retirasse a pedra, ele gritou: Lázaro! Lázaro! E quando Lázaro ouviu a voz do nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora, todo cheio de pano enrolado no seu corpo, mas ele não tinha mau cheiro, ele estava perfeito, não estava faltando nada da vida de Lázaro. A morte foi embora da sua vida, a vida retornou para o seu corpo e ele ressuscitou. E o Senhor Jesus disse: entregue-o, tire as suas ataduras e entregue ele para as suas irmãs. Olha só que coisa mais linda. E mais uma vez eu quero dizer para você:
Vamos dizer aqui o nosso versículo de memória em ação? Como não tenho cartaz agora, eu vou falar e vocês vão repetir. Disse-lhe Jesus. Disse-lhe Jesus. Não te hei dito? Não te hei dito? Que se creres, verás a glória de Deus? Verás a glória de Deus? João capítulo 11, versículo 40. João capítulo 11, versículo 40. Glória seja dada ao nome do Senhor. Depois desse milagre tão lindo, né, que o Senhor é a ressurreição e a vida, que se você crer no seu poder, no seu nome, você verá a glória do nosso Deus. Então eu quero encerrar cantando esse cântico aqui, olha, que diz assim: se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Vocês já sabem esse cântico, vamos lá? Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Se conversarmos com Jesus vai tudo bem. Nas aflições aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Que se falarmos com Jesus vai tudo bem. Então conte para Ele os anseios do seu coração. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. Ele quer, olha, limpar o seu coraçãozinho, trazer alegria, vida, paz, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio aqui a este mundo, olha, morreu na cruz por mim e por você, mas a morte não venceu Jesus, Ele ressuscitou. Amém? Então, que você possa ter essa certeza no seu coração. Olha aqui, não se esqueça de trazer incentivar as crianças para trazer a ofertinha para o crescimento da obra do Senhor. E hoje nós iremos orar pela fome no nosso Brasil, no nosso país, talvez pessoas que você conheça que está passando por momentos difíceis, que o Senhor te dê condição para cuidar, né? Que às vezes não é morte física que o Senhor Jesus quer mostrar para nós, né? O Senhor, Ele quer que você leve vida, esperança, que às vezes as pessoas estão mortas espiritualmente, mortas sentimentalmente, mortas emocionalmente, e você vai levar vida e paz para a vida dessas pessoas, amém? Senhor, obrigado por mais uma vez entrar na tua presença, agora te agradecendo porque o Senhor é a ressurreição e a vida, assim como o Senhor ressuscitou a Lázaro, ressuscita, Senhor, os nossos sonhos, ressuscita, Senhor, a nossa alegria, ressuscita, Senhor, as dispensas dos teus filhos, traga, Senhor, bênçãos financeiras, empregos, condições para que eles possam, Senhor, levar vida, ressuscitando os sonhos das pessoas que estão ao seu redor, trazendo, Senhor, alegria para a vida das nossas crianças, tantas crianças que estão mortas espiritualmente e sentimentalmente, que nós possamos levar a vida, porque o Senhor é a ressurreição e a vida, e ainda que estivermos mortos, em qualquer morte em nossas vidas, nós iremos ressuscitar e iremos ver a tua glória. Senhor, continue abençoando a vida dos teus filhos, continue trazendo paz, alegria, abençoando o lar de cada um. Assim eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, faça as atividades com as suas crianças. Essas figuras aqui eu fiz no formato de letras, de letras, né? Porque eu fui ministrar e eu usei ela. Mas eu vou disponibilizar para vocês, que eu tirei da internet, para que vocês possam imprimir e fazer em forma de cartaz mesmo, e levar algo diferente para suas crianças. Amém? Se inscreva aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu like, seu joinha, abençoe o canal da Tia Giz, deixe o Espírito Santo entrar no seu coração, que você possa abençoar o meu canal, para que a gente possa continuar crescendo e eu possa trazer o melhor aqui para vocês. Amém? Deixa seu comentário, compartilhe essa aula com mais professores. Um grande abraço para você e eu espero você na nossa próxima aula.